E para falar sobre metas, sobre superação, bons resultados, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso sofá, no nosso estúdio, a querida coach Cris Graeff. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, o prazer é meu estar aqui com essa galera super animada já cedo, né? Muito com meta de ser feliz, né? Com certeza, estava devendo já uma visita e nada melhor do que conversar com você sobre metas, sobre superação, é a sua área. Começando com esse exemplo da Débora, não é fácil, principalmente quando se trata de regime, que diz que quem faz regime é capaz de qualquer coisa nesse mundo. Concordo. Então, e falando, eu acho que é um desejo universal, principalmente das mulheres, né? Essa superação, esse desafio não é fácil, né? Você tem que criar forças que você não sabe de onde você tira para chegar lá. Como o Fernando falou ali no final, né? Você pode escolher. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a vida é feita de escolhas. Então, se você tem uma meta, você vai precisar de duas coisas que ela utilizou muito ali para poder emagrecer: ritmo e estratégia. Toda vez que a gente tem uma meta, a gente vai precisar impor esse ritmo, porque nós, seres humanos, a gente tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. Então, a palavra-chave aí que você trouxe pra gente é estratégia. A gente coloca muitas metas, né, na agenda, né, na mente, a gente trabalha muito, vou fazer isso, fazer aquilo. Vamos buscar o começo do ano. Virada do ano, a gente fala, poxa, eu não fiz, né, isso, nem aquilo, nem aquilo outro no ano passado, mas para esse ano eu prometo que eu vou fazer. A gente lista uma série, né, de atividades que a gente quer colocar em prática. E se a gente chegar agora, pegar aquele caderninho, a gente vai perceber, poxa, tem tantas atividades que eu ainda não coloquei em prática. Então a gente precisa da estratégia para começar a colocar em prática, não é isso, Cris? A estratégia é a fórmula, é o combustível. Primeiro que a gente precisa ter um foco. Quando você fala do começo do ano ou da virada do dia 31, o que eu costumo sempre fazer com as pessoas que convivem comigo? Vamos fazer um brinde? Porque geralmente no brinde do 31 de dezembro que a gente faz todas as promessas. É verdade. E aí, durante o ano, a gente vai se perdendo em todas essas promessas que a gente faz, porque sempre falta um bom planejamento. Então, ter uma meta, ter um foco, isso é natural a todo mundo. Quem está nos acompanhando, quem está nos escutando, é bom que saiba que a gente precisa sempre ter um bom planejamento, um caminho para isso. E por que isso se perde ao longo dos dias, ao longo dos tempos? A gente vai deixando. Por quê? O que acontece com o ser humano? A gente não tem essa força, essa coragem para enfrentar. Porque a gente tem tanta dificuldade em superar. Porque exige muito esforço, principalmente mentalmente, não fisicamente estou falando. Sim, o esforço, ele precisa do querer. Mas quando você me coloca toda essa questão da estratégia, o que acontece conosco é que durante o ano a gente vai se perdendo na questão da disciplina. Porque eu tenho um foco, eu quero fazer alguma coisa. A primeira coisa que a gente pode pensar agora, qual que é meu foco? Para eu chegar lá naquele foco, eu preciso de uma musculatura forte. Quais são? Essa musculatura, essas duas pernas para me levar ao foco, vão ser o quê? Eu preciso de disciplina, que é fundamental, e criatividade. Então, para a gente poder bater metas, a gente precisa criar estímulos para o nosso cérebro, para que a gente goste muito de fazer aquilo. E não precisa ser grandes metas, podemos começar das pequenas. Às vezes a gente quer algo impossível, né? Sim. Mas são as pequenas que a gente chega nas grandes, não é? Com certeza, a gente precisa começar por algum lugar. Tá certo. É inovar sempre, vou falar inovação, eu quero chamar ele, olha lá. Pode colocar na tela, Bruno. Inovação, percebeu, Fernando Prado? Disciplina, estratégia, inovação. Estou percebendo. Que importante. Bom dia, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, eu tenho um exemplo muito legal de inspiração aqui na internet. Quer ver que eu procurei? Coloca a gente, Bruno, na tela. O cantor Seu Jorge, por exemplo. A gente pensa, né, de algumas figuras. Eu trouxe esse exemplo do Seu Jorge. Ele é o filho mais velho aí de 4 irmãos. Nasceu na favela do Gogó, lá no Rio de Janeiro que a Patrícia ama. Amo de paixão. E ele teve uma infância muito pobre, muito difícil. Começou a trabalhar aos 10 anos de idade. Já teve muitas profissões para sobreviver, como borracheiro, marceneiro, servente no exército e até descascador de batatas. E aí, através de uma oportunidade que ele teve na música, ele abraçou essa oportunidade e nunca mais abandonou. Isso é bastante importante também, né, Cris? Entender as oportunidades e a partir das oportunidades a gente encontra novas metas para a vida, né? Isso, quando você coloca ali sobre a oportunidade que surgiu a ele quis, ele se movimentou. Então a gente precisa dessa consciência, dessa oportunidade, ter essa disciplina para caminhar. A visão, o foco, é um conjunto de coisas, de comportamentos. E a gente percebe também que a gente pode
pode mudar as metas já planejadas, né? Que é o melhor de tudo. Pensa, se ele, né, no futuro dele, pensasse que ia ser esse grande cantor. É verdade. Por tudo que já passou e vivenciou. Fica um verdade. exemplo pra gente. A gente não pode ter compromisso com o erro, só porque não deu certo, alguma coisa que não saiu do jeito que a gente planejou, Verdade. a gente parar a meta. Porque nós adoramos uma boa desculpa. Ah, sim. As metas que não deram certo na minha vida, na sua e de quem nos acompanha agora, é porque a gente arrumou uma boa desculpa pra não fazer. E essas desculpas, Cris, olha só, eu tenho aqui no WhatsApp, acabou de mandar pra gente, a Neila Oliveira, do Morada Nova. Ela colocou assim: pessoal, eu comecei a trabalhar em casa por conta própria e achei muito difícil ter essa disciplina que vocês falam. Tudo me distrai. E Quer aí, dizer, ela Cris, tem uma hein? meta de trabalhar em casa, foi trabalhar em casa, mas está tudo distraindo. É uma desculpa também? A Neila tá dando uma desculpa ótima. Tudo me distrai. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente tem que colocar o nosso cérebro confortável com a gente mesmo. Então, o que a gente faz? Mas é porque tudo me distrai. Sim. Falta disciplina pra A Neila. zona de conforto é muito grande aí. Mas isso aí não é para ela parar de se distrair. Na primeira semana, a gente coloca metas que a gente quer cumprir. Eu quero emagrecer, eu quero parar de me distrair. Em uma semana, você precisa todos os dias mudar o seu hábito. É paulatinamente. E gostando de você, cuidando de você, porque é uma meta que tem que te dar prazer. Qualquer coisa Verdade. que você vai fazer na vida. Olha que delícia trabalhar em casa. Então, se algumas coisas te distraem, procura descobrir o que é e tirar isso da sua frente. Interessante. E foco. Agora, Patrícia e Estratégia. Cris também. Eu tenho um outro exemplo aqui muito interessante. Olha só, também no WhatsApp, da Maria do Carmo, da cidade de Patos de Minas, do bairro Laranjeiras. Ela fala assim: bom dia, Patrícia e Fernando. Sempre tentei parar de fumar, mas nunca consegui. Já virei piada do meu marido e da minha filha. Ixi. Agora, toda vez que tento parar de fumar, acho que não vou conseguir e já desisto. Vai sim, Maria do Carmo, por que não? E A aí? coach está aqui e vai ajudá-la, não é isso? Claro. Cris? Tem como, não tem? Tem uma frase muito legal pra gente falar pra ela, que eu gosto muito na minha vida, que é: quando a vida me desafia, eu dobro a aposta. Aposta. Se a família tá desafiando, agora que eu parava. Porque ela é mais forte do que a piada da família. Ela é mais forte que a própria fraqueza. Interessante. Eu tenho certeza que ela vai conseguir. Vai Ó, tá sim, vendo? Maria do Carmo. Tá vendo? Vai dar certo sim. Bom demais. E aí eu encontrei aqui na internet também, para tirar dúvidas com você, Cris. Olha só, deixa eu colocar aqui, ó. Como não se frustrar, porque a gente se frustra bastante quando tenta uma meta e não Verdade, consegue, né? verdade. Vê se eu estou errado aqui, ó. Encontrei o seguinte: concentrar-se em poucas metas, criar um painel para visualizar essas metas, avaliar o processo e ficar feliz com as pequenas conquistas. E ter parceiros de metas, ter pessoas que sonhem junto. Isso também você acha que está junto nessa ideia? Perfeito isso aí. Se a gente puder printar isso aí, colocar Colocar na lá geladeira. Na geladeira, no quarto, no banheiro, que a gente vai escovar os dentes. Porque isso aí é perfeito. E você estava falando, Fernando, sobre a frustração. Gente, nós vivemos vida real. As frustrações fazem parte disso. Sim. A gente gente, precisa. toda hora, todo momento, a gente leva não. O sim é muito pouco, não é a maioria. Claro. Não é? Mas aí que você se supera, não é, Cris? É esse caminho mesmo. Acho que essas comemorações que o Fernando falou ali no final, a cada coisinha que a gente conseguir fazer, seja evitar o doce que está na sua frente, o refrigerante que você não quer tomar. É difícil. Não, gente, foco em mim, foco na Cris. Essa pessoa, não. Essa pessoa... Aliás, você faz coaching, você vai mudar isso aí. Como é que nega aquele quindim? Não, mas aí já é um doce light, né? Que ele tá fazendo um jogo aqui comigo. Mas o que a gente precisa é ter esse foco mesmo. Eu sempre falo de 4 pontos que determinam a nossa vida para atingir essas metas. Eu preciso ter consciência, eu preciso ter visão, eu preciso ter disciplina e eu preciso ter paixão. Sim. Então, acho que essa maneira que a gente tem de começar o dia, por exemplo, com essa alegria de vocês, é o que a gente precisa estender para o dia todo. Porque aí tudo vai ficando mais fácil. Fica mais fácil trabalhar bastante, fica mais fácil emagrecer, fica mais fácil fazer exercício, fica mais fácil trabalhar em casa, fica mais fácil tudo. Mas essa paixão tem que determinar. A gente tem muitos motivadores, estamos vivos, cheios de saúde, trabalhando, fazendo o que gosta. E a gente tem que ter o caminho também da autoestima. Quando você gosta de você, eu acho que tudo fica mais fácil. Você consegue se olhar no espelho. Aí eu acho que o dia fica mais leve, mais suave, você consegue respirar e inspirar. O caminho é esse, porque tarefas são árduas, gente. A gente começa o dia com muitas tarefas, muitas
metas, né? Chega no trabalho agora, o chefe despenca aquele tanto de meta, desafio, fala, poxa, por onde começar? Mas a organização tem que ser mental. Claro, eu sempre penso assim, quando eu sou desafiada, é porque aquela pessoa que está me desafiando, ou a vida, ou o problema, ou a empresa, é porque ela acredita em mim, ela acredita na minha potencialidade. Nós precisamos descobrir a pessoa que existe dentro da gente, que só os desafios nos mostram mesmo de quem realmente a gente é, o que a gente é capaz, o que a gente pode fazer. Então, ter essa autoestima e motivação, você é responsável por ela. Com certeza. Ninguém motiva ninguém. É isso que é importante, não ficar esperando também essa motivação demais externa, né? Esperar que todo mundo vai te carregar. De jeito nenhum. Quem carrega é você, são as suas pernas mesmo. Claro, é por isso que eu falei que a musculatura forte são a criatividade e a disciplina. Porque além de você querer fazer, você precisa ser criativo nisso. E ser criativo, aí é a sua mente que vai te mostrar o que você pode. Pra gente encerrar nosso bate-papo, o Fernando trouxe, né, no último itemzinho ali daquilo que você pediu pra gente printar, a gente colocar na porta da geladeira, a questão da parceria, dos parceiros pra sua meta. Isso seria fazer parcerias em casa, no trabalho? Como é que seria essa parceria, Cris? Eu costumo dizer que a gente precisa estar cercado de gente de bem e do bem. A gente só atinge os nossos objetivos, a gente só se forma se a gente tem pessoas, parceiros mesmo de todos os lados. Então, se você tem uma pessoa, você quer emagrecer, por exemplo, está em casa, envolva a sua família nisso para que evitem que te coloquem tentações na sua frente. Converse com pessoas que te tragam sempre uma palavra motivam, amiga. né? Escolha no trabalho aquela pessoa animada que te coloca para cima. Não que você precise se excluir, se ausentar daquelas pessoas que não são bem-humoradas, mas entre escolher o que vai te colocar para cima e o que não, escolha ficar perto de gente do bem. A parceria é a palavra do momento. Todas as pessoas que estão bem, felizes e bem-sucedidas, elas estão cercadas de pessoas do bem. Que delícia esse bate-papo com a Cris Graeff, essa coach. Muito obrigada, valeu demais compartilhar, viu só, né, Fernando? Com certeza. Inovação, estratégia, superação, pessoas do bem. Motivação. Tá vendo? São muitos elementos pra gente pensar, né? Nesse fim de semana, nesse feriado amanhã. Dá pra gente carregar uma bagagem riquíssima aí que a Cris deixou pra gente. Cris, obrigada, volte sempre, você é muito bem-vinda, viu? Obrigada a vocês, tá? Bom Foco, demais. motivação e manhã total pra começar o dia, né? Adorei! É a receita do dia, né? Ó, um beijo pra você, um ótimo dia.